Salve salve meu amigo fanático. Nesse vídeo vamos falar sobre Duílio Monteiro Alves, que detalha a situação de Roger Guedes, e afirma: Roger Guedes quer jogar no Corinthians. O que você acha de Roger Guedes no lugar de Jô? Jô, que vive a maior sequência como titular no Timão em busca de manter a artilharia. Além disso, Renato Augusto revela por que escolheu o Corinthians e não o Flamengo. Ídolo do alvinegro paulista, Emerson Sheik manda recado para Luan, e diz o que atacante precisa para voltar a jogar. Silvinho explica o que pensa para Renato Augusto, e como o Luan pode entrar no time. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente, e fique à vontade aqui nesse nosso humilde canal. E se for a sua primeira vez aqui, já vai se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui as notícias são diárias e atualizadas. Responde aí. Quem foi o jogador que você viu jogar, que mais representou com o manto alvinegro? Pode ser o Marcelinho Carioca, Ronaldo Fenômeno, Craque Neto, Carlitos Tevez, vale até o Angel Romero. Fique à vontade, deixe aí nos comentários o nome do seu craque com um salve e o nome da cidade de onde você está falando. Comente, participe, compartilhe, e faça parte desse bando de loucos. Já vai deixando aí aquele like maroto para ajudar esse canal que também é seu. Seu like e inscrição são importantíssimos para manter esse canal que já há quase 2 anos traz notícias diárias do Corinthians para te deixar cada vez mais bem informado. Valeu, meu amigo fanático, e agora sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai, Corinthians! O Corinthians venceu o Ceará no último final de semana, mas Luan seguiu no banco de reservas e chamou a atenção de algumas pessoas por aparentar insatisfação com a situação. Há quase 400 minutos sem entrar em campo, o camisa 7 começa a gerar dúvidas nas pessoas sobre a necessidade de ter que jogar ou não. Durante o programa Arena SBT, o ex-atacante e ídolo corintiano Emerson Sheik deu um conselho ao jogador sobre o que ele precisa fazer para voltar a atuar pelo Timão. Abre aspas. Ele precisa dormir melhor, parar de fazer algumas festas, se concentrar. Eu fazia festa e resolvia. O Luan precisa concentrar suas forças, um pouco mais, dentro de campo. E abandonar um pouco extracampo para poder ter essa sequência. O que eu sei é que o Luan não dorme cedo, e eu posso provar. Ele precisa focar um pouco mais no futebol e esquecer da bagunça, afirmou Emerson Sheik. Em entrevista coletiva, o técnico Silvinho explicou o motivo para o atacante não entrar em campo nas últimas partidas. Abre aspas. Luan teve um processo muito bom conosco de falso 9. É um atleta que tem muita mobilidade, qualidade técnica, conexão de jogo no meio-campo. O Luan, com a qualidade que ele tem, pode voltar a jogar de falso 9, pode jogar de meio-campo. É uma questão de processo, crescimento. Está aberto. Há pouco tempo, nem o Adson jogava, afirmou. Luan tem treinado em 2 posições, centralizado no meio de campo e mais perto da área adversária. Abre aspas. Luan teve um processo muito bom conosco de falso 9. Ele tem mobilidade, qualidade técnica e conexão. Daí a importância dele jogar com atletas que ele conhece e de boa qualidade, também. Luan, com a qualidade que tem, pode voltar a jogar de falso 9 ou no meio-campo, onde ele rende muito bem, sempre rendeu, aposta o comandante alvinegro. Contratado no final de 2019, Luan chegou credenciado pelo título de melhor jogador da América do Sul em 2017, ano em que foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Torcedor do Corinthians, Luan custou 28 milhões de reais ao clube, entre o valor desembolsado para o clube gaúcho, além de luvas para o camisa 7 e comissões a intermediários. Mudando de assunto. Eleito com mais de 35 mil votos para o Corinthians ideal no Você Escala do Globo Esporte na semana passada, o atacante Jô vive sua maior sequência de jogos no ano, 12 partidas consecutivas como titular do Timão. Abre aspas para o Silvinho. Em determinado momento, o Luan teve uma lesão e o Jô assumiu um pouco não um falso 9, mas um 9 reciclado, que tem dado bastante resultado, disse recentemente Silvinho, em trecho de respostas sobre a situação de Luan, quer perder vaga no time. Nas estatísticas, Jô é vice-líder em finalizações certas do Corinthians, de acordo com o Footstats, com 10 em 13 jogos, média um pouco inferior a um chute certo por jogo. Em campo, além de tentar se movimentar mais, Jô cumpre a função de segurar a bola no ataque e esperar a aproximação dos companheiros para a construção das jogadas ofensivas.
Também tem feito boas trocas com Adson pelo lado esquerdo do campo. Com Jô, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Atlético Paranaense, neste domingo, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas. Mudando de assunto. Após reestrear pelo Corinthians marcando um golaço na vitória por 3-0 sobre o Ceará, no domingo, dia 15, pelo Brasileirão, Renato Augusto revelou o principal motivo de ter aceitado voltar ao clube paulista. Ele chegou a ser especulado no Flamengo, mas afirmou que não recebeu nenhuma proposta do time rubro-negro, antes de acertar seu retorno ao Parque São Jorge. Abre aspas. São dois times muito importantes na minha vida. O Corinthians veio com um projeto interessante, fez uma proposta e eu aceitei. Não tive nenhum contato oficial com o Flamengo. Então eu não pensei duas vezes também em aceitar uma proposta de um clube no qual eu conheço muito bem, disse o jogador, nesta última segunda-feira, dia 16, em entrevista ao Seleção Sport, abre aspas. Eu conhecia todas as pessoas envolvidas, do Ilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, diretor de futebol, e Alessandro, gerente de futebol. Passei para eles minha preocupação de futuro, eles me passaram um projeto interessante. Achei que era hora de voltar para um clube que tenho carinho e gratidão eternos, completou. O meio-campista, de 33 anos, estava no Beijing Guoan, da China, e assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Em 3 temporadas com a camisa alvinegra, entre 2013 e 2015, disputou 127 jogos, fez 15 gols e ganhou 3 títulos. Mudando de assunto. A temporada do Corinthians ganhou um novo ânimo com as chegadas de Juliano e Renato Augusto. Agora, a expectativa é pela contratação de Roger Guedes, que está tentando rescindir seu contrato com o Shandong Luneng. Ilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, recebeu a equipe da Gazeta Esportiva no Parque São Jorge para uma entrevista exclusiva, nesta última terça-feira, e falou sobre a possibilidade do atacante de 24 anos reforçar o elenco de Silvinho. Abre aspas. A gente não consegue dar essa certeza, essa segurança, e eu não quero, em momento nenhum, passar essa expectativa para a torcida. Um negócio que não depende do Corinthians. O Corinthians, hoje, só acompanha a situação, de longe. Existiu a manifestação nossa ao atleta e ao empresário, que gostaríamos de contar com ele no Corinthians. Ele tem amizade com muitos atletas que hoje estão no clube, como Fábio Santos, Gil e outros. Enquanto seus representantes tentam chegar a um acordo com os chineses, Roger Guedes tem criado esperança nos corintianos pelas redes sociais. Durante uma live, o jogador já falou da sirene que toca no clube quando uma grande contratação é confirmada. Em postagens no Instagram, ele também foi vista com Elis, ex-volante alvinegro, e divulgou uma viagem a São Paulo, quando aproveitou para procurar apartamento. Apesar de cauteloso, Ilio admitiu que a vontade de Roger Guedes em atuar pelo timão é determinante para todo o esforço do clube. Abre aspas. Partiu do atleta, e eu fico muito contente com isso, da vontade dele jogar no Corinthians. Isso é o principal, é o que nos move para fazer um esforço, mas com a responsabilidade. A gente entende que é um jogador que pode nos ajudar muito, é um grande jogador, um jogador de personalidade forte, e isso é importante para ter sucesso no Corinthians. É jovem e joga em uma das posições que mais temos necessidade hoje. Afirmou Ilio, antes de prosseguir, abre aspas. Seria muito bom contar com ele, mas temos de manter os pés no chão, porque esse tipo de expectativa, depois a gente pode frustrar a torcida, e a gente tem trabalhado muito para que isso não aconteça, que a gente faça o que a gente planejou, da forma correta, sem atropelar as fases, que a gente precisa passar para reorganizar a parte financeira e administrativa do clube, mas é muito bom saber que o atleta quer jogar no Corinthians. Mas, disso para um acerto já feito tem uma distância, até porque não se sabe se ele vai conseguir a rescisão. E, se conseguir, de que forma será? Os valores podem mudar. Os pedidos podem ser outros, depende da forma que ele sair da China. É uma possibilidade, sim. O Corinthians tem vontade de contar com o jogador. Como você colocou, o jogador demonstra isso também, acho que isso é o principal passo. Agora, a gente precisa ver a parte financeira.
E o Corinthians vai ser sempre com essa responsabilidade, sem passar por cima do que está planejado e orçado para esse ano, concluiu. A rescisão de Roger Guedes precisa acontecer até 30 de agosto para que o atacante possa atuar no Campeonato Brasileiro ainda nesta temporada. A complexidade das tratativas, porém, não deve impedir a liberação do atleta, o que contribui para o otimismo no Corinthians. Comente, participe, deixe aí o seu Vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Vai Corinthians!